Olá, eu sou o Marcelo Machado, hoje eu estou aqui com a Carol da Multi ZTE e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a solução GPON da ZTE. GPON não é novidade, já existe há muito tempo, as normas inclusive são coisas lá de 15 anos atrás, se eu não me engano, mas para muita gente hoje em dia é novidade sim, tem muita gente que está começando a operação, tem muita gente que está em dificuldade de entender se começa com uma solução maior, se começa com uma solução menor, se a marca A é boa, se a marca B é boa. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a solução ZTE de GPON, XGS-PON também. A gente vai falar que são as novas redes PON, evolução, coisa que já está acontecendo aqui no nosso mercado. E para essa conversa de hoje, a gente está aqui com a Carol da Multi ZTE e a Carol se apresentar agora um pouquinho para você conhecer a Carol, conhecer um pouquinho da Multi também, antes da gente falar aqui dos equipamentos. Bom, pessoal, eu sou a Carol, trabalho na Multi. A gente tem uma parceria muito grande com a ZTE para o mercado de provedores. Então, temos um portfólio muito extenso, não só as OLTs e as ONUs que a gente vai falar aqui hoje, mas a gente também tem roteadores, baterias de lítio, retificadoras, DWDM, tudo em parceria com a ZTE, que é uma gigante chinesa aí do mercado de telecom. Isso eu acho uma coisa legal, Carol. Às vezes, assim, quem tá entrando no mercado, assim... Ô, Machado, ZTE, essa marca boa, já ouviu falar? Cara, assim, pra quem tá começando, muita coisa é novidade, é uma sopa de letrinhas, de protocolo, de normas, de especificações, mas eu acho legal a gente entender a história do fabricante, de onde vem o fabricante, qual que é a importância dentro do mercado. E ZTE é uma das marcas já consolidadas, um dos principais players no mercado, não só a nível nacional, é uma chinesa, mundial. Então é importante a gente conhecer um pouquinho disso para entender sobre a solução em si, como um todo. Bom, quando a gente fala de solução GPON para uma rede FTTH, existem basicamente dois formatos de ONT, que é o concentrador da rede, para atender a rede. Pode ser um formato mais compacto, que é conhecido como standalone, também o pessoal chama de pizza box, que é essa caixinha aqui de cima, essa caixinha menor, ela tem um tamanho de 19 polegadas, é uma largura padrão em telecomunicações, em TI também. Os dois são padrão 19 polegadas, porém, a proposta dela é ser um modelo mais compacto, um modelo com até 16 portas PON para fazer o atendimento da rede, que atende muitas situações. Existem os modelos maiores para projetos maiores, capitais, cidades grandes, e aí sim é o chassi, e no chassi a gente consegue ter várias placas, cada uma dessas placas com 16 portas, a gente vai entrar no detalhe logo sobre isso, mas o que eu acho interessante frisar é que são propostas diferentes. Poxa, eu tenho uma cidadezinha lá que tem 5.000 residências, eu vou fazer um projeto para atender metade dessas residências, ou menos ainda, vou atender 2.000 residências. Condomínio, poxa, projeto com 2.000 residências, um condomínio com... Não vai expandir. Não vai expandir, então são soluções que a Pizza Box, o modelo standalone atende perfeitamente. Agora não, estou numa região muito grande, estou no meio de São Paulo, eu quero atender esse bairro inteiro, é um bairro muito grande, são 30.000 residências aqui, aí a gente começa a falar de soluções dessa capacidade aqui. É isso, né, Carol? Isso, exato. Carol, o que eu vejo assim dos alunos, a galera que vem procurando informação, o pessoal da faculdade corporativa, os provedores que tem a nossa faculdade corporativa, essa sopa de letrinha das placas, essa placa G, B, C, essa placa G, não sei o que. Podia explicar um pouquinho pra gente sobre as placas, o que é controlador, o que é uma placa de serviço? Então, no chassi, esse é o chassi intermediário que a gente tem, a C650. Então, a gente tem aqui até 7 slots para colocar placas de serviço. E aí entra a variedade de placas que a ZTE tem no portfólio. Aqui, para o mercado brasileiro, a gente trabalha com duas, que é a GF-GH, que é uma placa totalmente GPON, já vai com os módulos C+, e a placa NPON, que é a HFTH. Nessa placa, a gente consegue utilizar tanto o GPON como o XGS-PON. E aí é interessante a estrutura de chassi, como você mencionou, né? Vai crescendo, à medida que você vai crescendo, você vai adicionando placas de serviço e ela pode ser uma placa pura GPON ou uma placa NPON, onde você vai crescendo, você vai colocando a tecnologia de acordo com a região que você vai atender. Então a placa NPON, que é HFTH, é uma placa também com 16 interfaces. E aí, cada uma dessas interfaces você pode trabalhar com GPON, com XGS-PON ou com ambas, né? Inclusive, a gente tem aqui o módulo combo,
que é o que vai permitir justamente você trabalhar com as duas tecnologias na mesma porta-POM. Né? Então, esse módulo ele faz ali o papel de multiplexar os dois comprimentos de onda, do GPON e do XGS. E aí, na mesma porta-POM, você vai atender um cliente com a tecnologia GPON e um outro ali com a tecnologia XGS. Importante, mas aí para isso a placa ela precisa ser uma placa que suporte o módulo. Exato, exatamente. No caso aqui, a gente tem essa placa que é a NPOM. E aí, falando de controladoras, né? Então, a gente consegue trabalhar redundante, 2 controladoras para cada chassi que você for trabalhar. Cada uma dessas controladoras tem 4 interfaces 10 GB. E você consegue fazer a agregação aí, chegando a 80 GB, né? Considerando as 2 controladoras. E elas vão aqui, basicamente, no meio do equipamento. E aqui a gente tem os slots para a parte de energização, né? Então também você consegue trabalhar de forma redundante. É óbvio que é interessante ter 2 entradas diferentes de energia, né? Para você realmente ter uma redundância. E aí você pode trabalhar aqui energizando as 2 entradas. E a OLT, caso falhar ali a sua rede de energia de um lado, o outro começa a puxar realmente a energia que precisa para manter o equipamento ligado. Uma coisa interessante, caso você seja novo nesse mercado, é que os equipamentos que possuem redundância, por exemplo, fonte de alimentação que a gente tem aqui em cima, até mesmo as placas do chassi, geralmente são hot swap. O que significa isso? Poxa, você está com 2 fontes de energia e de repente uma fonte falhou. Acendeu uma luzinha vermelha lá no seu alarme, você recebeu uma notificação, você precisa substituir ela. E para substituir ela, você não precisa desligar o equipamento. Você vai lá, troca a fonte queimada por outra e tudo continua funcionando. Então, por isso que esses módulos a gente consegue remover, consegue fazer essas modificações. Exatamente. Carol, eu queria que tu explicasse um pouquinho a questão de processamento. Poxa, ambas são estruturas com portas POM. Uhum. A gente tem aqui no máximo 16 portas POM. Aqui não, a gente pode ter 16 por slot, são 7 slots. Isso. Certo? Como é que funciona a questão de processamento? Como que é a nível de eficiência? Tá. Aqui a gente tem uma estrutura bem compacta, né? Então, são 16 interfaces, não tem como expandir. Aqui a gente já tem a controladora preparada para aguentar o equipamento inteiro. A gente tem uma distribuição, uma arquitetura distribuída de switching. 400 GB por slot, então super atende aí 16 interfaces XGS POM. E a controladora também tem essa capacidade dela e o equipamento também. O backplane é todo preparado, prevendo de fato aí o uso dela com o XGS POM. E acima do XGS também. E acima do XGS também. Essa linha, ela já tem protótipo 100 GB POM, 50 GB POM. Nesse chassi. Então, a gente está falando hoje de GPON e XGS, mas tem uma evolução ainda ali que esse equipamento ainda vai suportar uma evolução de tecnologia. Logo mais, a gente vai estar falando aqui de 25 GB POM, a gente vai estar falando de 50 GB POM. Nossa, que loucura. Não é loucura. Isso está vindo, a evolução já acontece fora do Brasil, é questão de começar a acontecer também aqui dentro do Brasil. Você comentou que essa aqui é intermediária. Isso. Qual que é a grandona? A grande é a C600 e aí a gente tem 15 slots, então chega a 240 portas POM. A mesma estrutura que a gente tem aqui, placa NPOM, que funciona o GPON, o XGS, a placa GPON, controladoras, 2 controladoras, 2 entradas de energia. Então segue essa estrutura aqui, inclusive as controladoras e as placas de energia são as mesmas para o chassi maior. Né? Então, o backplane também tem toda a capacidade de non-blocking aí para suportar, de fato, todas as tecnologias que a gente já tem trabalhado. Acho legal a questão de potência, né? Rede FTTH, muitas vezes o pessoal está preocupado, nível de sinal. E muitos colocam o laser mais forte para ter um sinal melhor. E aí tem uma turma aí que confunde. Poxa, então o XGS a gente vai ter que ter mais potência ainda? Será que o C++ é em função do XGS? Mas na verdade não é bem assim. Quando a gente pega, por exemplo, um módulo como esse aqui é um módulo híbrido. GPON e XGS PON já sai direto aqui no módulo 2. Sai 2 comprimentos de onda e chegam 2. São 4 comprimentos de onda aqui. Só que esse cara aqui é C+. Eu tava vendo a especificação dele. Então isso é uma coisa legal, eu queria aproveitar esse momento aqui para falar sobre isso. É que a gente não precisa necessariamente ter mais potência para uma tecnologia nova. A gente precisa ter a potência conforme
a distribuição, o nosso projeto, a nossa rede é FTTH. Então, acho que isso é uma coisa importante a gente citar agora, porque tem gente colocando C++ pensando que vai ser obrigado cada vez a aumentar mais a potência para ter mais desempenho ou algo nesse sentido. Legal. Vamos falar um pouquinho das news? Vamos. Então, vamos lá. Antes disso, gerência. Gerência. Gerencia. É só telinha preta? É só linha de comando? Não. Tem, né, lógico, né, a CLI, o Command Line, mas a gente também tem o software de gestão, que é o NetNumen, que é um software que você vai gerenciar a sua rede GPON XGS. Então, tanto a OLT como as ONUs, uma telinha gráfica, botãozinho ali, cliques, onde você vai conseguir ver fazer toda a gestão que você faria via CLI através do software. E também tem aí alguns softwares no mercado que já tem integração, alguns ERPs que já fazem a integração. Mas o software, ele é gratuito ou não? Ele é um software negociado à parte? É uma questão comercial que pode ser tratada com os vendedores, mas na maioria dos casos fecha-se um projeto, né? E aí acaba no parque, na entrega, acaba sendo de caso a caso. Exato. Já vamos falar das ONUs? Vamos. Vamos lá, a gente tem algumas ONUs aqui. Vamos começar por qual? A XGS? Pode ser. Então essa é uma das ONUs que a gente está trabalhando agora. Além dela, a gente tem uma ONU Bridge com uma interface 10 GB apenas. Tem uma ONU que também já tem o Wi-Fi integrado com portas LAN Giga. Sim. E aí tem essa daqui que é F8648P. É um produto já com Wi-Fi 6. Ela é uma X6000. E a gente tem aqui a questão das interfaces, né? São 4 interfaces LAN Giga. E ela tem esse diferencial aqui, que é uma porta 10 GB LAN também. Internet 10 GB. Exato, 10 GB. Não. Sim. GPON, o ONU tem que ser GPON. XGPON, ou XGS-PON, na verdade, tem que ser o XGS-PON. Que é o caso das outras, né, Carol? Então, essa aqui, XGS. Exato. Legal. Essa aqui, GPON. Essa também é GPON. Também é Wi-Fi 6, é a X3000. Né? Então, ela é 2x2. As interfaces são giga, tem uma de telefonia. O legal dessa ONU também, de outras do portfólio, né? A entradinha que o conector é escondido. Faz aquele papel da PTO, né? PTO, da Rosetta. Então, você tem aqui toda uma proteção. E aí, esse modelo é GPON, somente GPON. Tá? A gente tem modelos aqui com Wi-Fi 6, né? A gente está falando aqui de XGS, de Wi-Fi 6, mas existem outros modelos que já estão no mercado há mais tempo, que são só bridge ou que são router com Wi-Fi AC. Exato. Mas essas aqui são Wi-Fi 6, né? É o que é de mais novo, né? E esse aqui, Carol? Fala um pouquinho pra gente desse outro. Esse aí é só um roteador, né? Então é um roteador, também Wi-Fi 6, padrão AX3000. A gente tem aqui as 4 interfaces Giga. E aí é para você usar com uma bridge ou até mesmo fazer uma rede de mesh, Wi-Fi 6. Então tem esse modelo e tem um modelo também com antena interna, que a gente não tem ele aqui, mas também é uma outra opção para quem prefere um design um pouquinho mais, como eu posso dizer, mais elegante, né? Sim. Mais clean. Então a gente tem as duas opções e são todos produtos tecnologia Wi-Fi AC, ou AX. Poxa. Uma coisa tem sido cada vez mais comum, né? A gente ter que distribuir vários roteadores na casa do cliente para ter uma cobertura melhor para entregar mais banda. Antigamente, um roteador na casa do cliente entregava 10 MB, 5 MB, 15 MB, 20, estava tudo certo. Quando a gente começou a utilizar os roteadores AC para entregar 200, 300, 400, 500 MB na casa do cliente, a gente teve um problema de cobertura. É uma limitação da frequência de 5 GB. Mais banda, menos alcance. Aí a gente tem que distribuir roteadores. A melhor forma de distribuir roteadores é quando os roteadores eles são inteligentes. A gente tem um roteador principal, que nesse caso uma ONU. A própria ONU exerce esse papel. E aí nós temos alguns satélites distribuídos pela casa. E aí sim, essa ONU controla os satélites e para o cliente a rede é uma rede única, um SSID único. Exato. Eu tenho na minha casa, por exemplo, eu estou no meu celular, eu troco de andar, eu vou para o segundo andar, automaticamente eu saio de uma rede para outra. É transparente. Você está trocando informação com um AP, mas você sai daquele ambiente, você começa a trocar informação com o outro. Para você é transparente. Você não teve que se reconectar, sair de uma rede e entrar na outra. É transparente, é como se fosse uma grande rede na sua casa, né?
A ZTE eu sei que tem isso, na minha casa é ZTE. É aquele modelo 670F, 670L, é uma NU, assim. Exato. E depois tem o satélite. É um modelo anterior a esse aqui. Esse aqui é evolução, é um AX, né? Aquele é um AC1200. Toda a linha ZTE, ela tem essa funcionalidade de ter o satélite e a ONU fazer o papel de controller? Tem. Todas as ONUs AC, né? A partir do AC tem. No XGS, essa daqui faz. A anterior não, é um modelo de entrada. E os roteadores também podem ser tanto o controller como o agente, né? O satélite. Então, tanto os roteadores fazem um papel duplo. E aí as ONUs a partir do AC, AX e essa XGS fazem um papel de controller. E aí para você criar essa rede, você só precisa adicionar ali mais um roteador. Se você já tem um produto desse chegando na sua casa, é só mais um e adicionando os pontos. Ele vai empilhando mais roteadores. Exato. E para o provedor fazer a gerência inteira remotamente, não precisa na casa do cliente. Não, e é importante o TR-069 também, que facilita bastante, né? Então, acessando a controller da rede, você tem toda a visualização dos agentes, quem está conectado, os dispositivos. Você também consegue fazer essa gestão via TR-069. TR-069, caso você não conheça, é um protocolo de gerenciamento. O equipamento, a gente consegue fazer toda a gerência, o provedor consegue fazer remotamente sem ter que acessar o equipamento propriamente dito. Localmente. É uma facilidade muito grande. Falando em configuração, eu esqueci de um detalhe muito importante. Todos esses produtos têm preset, que é a firmware customizável. Então, você configura uma vez, o provedor faz a configuração e isso fica como se fosse a configuração de fábrica. É o padrão, novo padrão. Novo padrão. E aí o cliente final, por mais que ele resete, não vai perder essa configuração. E aí você não vai ter esse deslocamento desnecessário até a casa do cliente. O cliente apertou o botãozinho, botou o clips, fez o reset, vai voltar para o padrão do provedor e não o padrão do fabricante. Carol, mais alguma consideração aqui? Acho que não. Acho que a gente falou bastante dos produtos mais quentes aí, né? E lógico que a gente tem outras opções aí no portfólio. E se o pessoal tiver alguma dúvida, procurem a gente no nosso site, no nosso e-mail. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, desse vídeo. A gente está deixando aqui embaixo desse vídeo, na descrição, algumas informações, link de material para você baixar também. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato com a Multi ZTE, tira as dúvidas por lá, pede cotação. Você tem os equipamentos, precisa de uma ajuda para configurar? Tem suporte técnico também, gratuito, em português, é só entrar em contato que o pessoal vai estar pronto para te ajudar também. Isso aí. Beleza? Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado desse conteúdo e qualquer dúvida também, tem os campos aqui embaixo desse vídeo para você colocar quais são as suas dúvidas. Valeu!